Podemos começar esse segundo vídeo fazendo duas perguntas. A primeira é para quem acredita na libertação do povo hebreu por Moisés. E a pergunta é: o que aconteceu com esse povo quando ele retornou do Egito? E a segunda é para quem prefere ficar com a versão dos historiadores, ou seja, a versão de que não houve escravidão no Egito. E a pergunta é: o que aconteceu na região de Canaã a partir do século XII a.C.? Segundo historiadores, a região começou a ser habitada também por outros povos, como os cananeus e os filisteus. E, em face da minha proposta de ajudar você a entender melhor a rivalidade atual entre palestinos e israelenses, vamos concentrar nossa atenção nos filisteus. Quem foram e de onde vieram os filisteus? Segundo a arqueologia, é quase certo que os filisteus vieram da região que corresponde à Grécia continental, à ilha de Creta e à Sardenha, e se estabeleceram na mesma região ocupada pela primeira leva de hebreus, aquele povo que veio com Abraão. Detalhe: os filisteus, ao contrário dos hebreus e dos árabes, não eram semitas, ou seja, eles não eram descendentes de Sem, filho de Noé. Eles estavam muito mais para europeus do que para mesopotâmicos. Segundo os arqueólogos, as atuais pesquisas indicam que essas duas ocupações, tanto a dos filisteus quanto a dos hebreus, ocorreram simultaneamente e, portanto, não há como dizer que povo chegou primeiro à região. Antes, no entanto, de avançarmos, convém sabermos a origem do nome Palestina. A região, que hoje corresponde ao Estado de Israel, era chamada de Palasto pelos assírios. A palavra Palestina deriva do grego Filistia, nome dado pelos autores da Grécia a esta região, devido ao fato de, em parte dela, entre a atual cidade de Tel Aviv e Gaza, se terem fixado no século XII a.C. os filisteus. E o que aconteceu com os filisteus? Desapareceu como povo após serem derrotados e deportados para a Babilônia, por ordem do rei babilônico Nabucodonosor II, no século VI a.C. E como ficaram os hebreus? Bom, estes viviam em constantes guerras com os filisteus, que quase sempre eram vencidas por estes. Mas, após algumas conquistas, os hebreus conseguiram se fixar na região na forma de 12 tribos, separadas em dois grandes grupos: as tribos do norte, Israel, e as tribos do sul, Judá. Em 722 a.C., os assírios invadem a região do norte e passam a dominar as tribos de Israel. Com a miscigenação com outros povos, os habitantes das 10 tribos do norte perdem a sua identidade e desaparecem como povo. Em 586 a.C., as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, são conquistadas pelas tropas do rei babilônico Nabucodonosor II. Jerusalém, a capital de Judá, é destruída junto com o Templo de Salomão. Os hebreus dessas duas tribos são enviados para a região da Babilônia. A libertação do cativeiro da Babilônia. Em 538 a.C., os persas, comandados por Ciro II, o Grande, conquistam a região da Mesopotâmia e permitem então que os hebreus voltem para suas terras e reconstruam o Templo de Jerusalém. Durante o período que ficaram exilados na Babilônia, o cativeiro da Babilônia, os hebreus se mantiveram firmes em suas crenças e nos seus costumes, evitando a miscigenação e conservando seus costumes. Os hebreus da tribo de Judá terminaram sobrevivendo a esse exílio, o que, segundo antropólogos, foi determinante para a sobrevivência desse grupo enquanto povo.
A história de Judá, após o exílio da Babilônia, passou a ser a mesma do próprio povo judeu até os dias de hoje. É muito importante que você entenda isso. A partir desse momento, a designação de povo hebreu desaparece e passa a ser chamado de povo judeu. De acordo com a teóloga Karen Armstrong, em seu livro Uma História de Deus, foi o sofrimento no cativeiro da Babilônia que fez com que os hebreus, que passaram a se chamar judeus, ficassem mais fortes em sua fé e abandonassem algumas práticas esporádicas, como, por exemplo, a adoração de ídolos. E quando é que entram os palestinos que nós vemos quase diariamente nos telejornais brigando com os israelenses? Calma, ainda está cedo para eles aparecerem. Aliás, esses palestinos dos quais você ouve falar nos telejornais atuais só passariam a existir na região a partir do século VII depois de Cristo. Enquanto isso, o que aconteceu com os judeus? Nada. Não aconteceu absolutamente nada demais. Levaram a vida normalmente até o ano 70 depois de Cristo. Nesse ano, a região dos judeus, Judeia, estava dominada pelos romanos. Houve então uma revolta dos judeus contra os romanos que foi brutalmente reprimida. Os judeus então foram expulsos da sua região e se espalharam por todo o mundo. Essa dispersão ficou conhecida como diáspora. E a partir de então, os judeus passaram a ser um povo sem território, isso até o ano de 1948. A partir dos anos 70 até o ano de 1948, os judeus sofreram perseguições e massacre nas terras onde estavam exilados. Cabe aqui registrar que de todas essas perseguições, as maiores e mais cruéis delas aconteceram na Europa e foram praticadas pelos cristãos. No próximo vídeo, veremos finalmente quando e onde aparecem os palestinos que hoje nós vemos nos telejornais. Até o terceiro vídeo.